Eu quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus juntamente com todos vocês, com base aqui no livro de Salomão, Cantares, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Este trecho, que é bem conhecido, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele foi escrito pelo sábio Salomão, que estava registrando uma fala da sua amada, a Sulamita. Esse texto, ele é tão atual, mas foi escrito há mais ou menos 3.000 anos. Ele é de 950 antes de Cristo. Ele faz parte de um conteúdo bíblico chamado de conteúdo poético. Ele é constituído dentro da estrutura poética da Bíblia. Aliás, quando a gente pensa no livro de Cantares, a gente se depara com uma discussão. A discussão se o livro de Cantares deveria ou não prevalecer no cânon sagrado, ou seja, deveria estar dentro da Bíblia ou não. E tanto os judeus quanto os cristãos chegaram à conclusão que sim, que Cantares é um livro importante e deveria sim estar na Bíblia. Tanto que, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã, consta o livro de Cantares, porque ele fala sobre o amor de Deus, Jeová, por Israel. Fala o amor de Cristo, pela igreja, mas fala também do amor de um homem por uma mulher. Este texto de Cantares, ele é um livro de romance, Ele também é uma canção, daí vem o nome Cântico dos Cânticos. Em algumas Bíblias é assim que está o título do livro, Cântico dos Cânticos. E ele também é uma poesia, é um poema de amor, uma poesia de declaração de amor de Sulamita por Salomão e de Salomão por Sulamita. E dentre as muitas lições sobre relacionamento, namoro, noivado e casamento que o livro de Cantares nos ensina, uma das lições mais importantes é que o livro de Cantares ensina que o casamento ele é uma aliança. Então, o que você, Vitor, está contraindo com a Rebeca, o que você, Rebeca, está contraindo com o Vitor aqui, é mais do que um papel chamado certidão de casamento, registrado lá no cartório civil. O que vocês estão contraindo é uma aliança. Vocês estão fazendo hoje aqui um pacto. Vocês estão criando aqui um vínculo. E quando a gente olha para esta aliança com base no livro de Cantares, nós vemos que esta aliança ela tem algumas características. E eu queria rapidinho falar destas características aqui. Em primeiro lugar, o casamento é uma aliança sagrada. É muito interessante que o casamento, inicialmente, ele não é fruto da lei, nem da Constituição. Ele não é fruto da sociedade. E ele não é fruto também da imposição da igreja. Muito menos da cultura hebreia, judaica. E também não das nossas famílias. O casamento, ele é sagrado porque ele é uma aliança estabelecida por Deus. É muito interessante que em Gênesis 2:24 mostra Deus celebrando o primeiro casamento. Quando Deus diz: por isso deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá e ambos serão uma só carne ou uma só pessoa. É muito interessante que o casamento é uma aliança tão sagrada que o primeiro casamento não foi feito por um padre, nem por um pastor, nem por um rabino, nem por um juiz de paz. O primeiro casamento foi feito
pelo próprio Deus. Glória a E Deus. Deus está aqui também. Aleluia. Porque o livro de Malaquias fala que Deus é testemunha nos nossos casamentos. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que vocês têm aqui a presença dos amigos da igreja, Obrigado. os familiares, os parentes, os padrinhos, Obrigado, Senhor mas Jesus. acima de tudo vocês tenham certeza que Deus está aqui. Aleluia, Porque glória a Deus, Deus. Ele diz, eu sou testemunha dos vossos casamentos. Aliás, para quem reparou bem, a primeira plaquinha que entrou aqui hoje foi Jesus, o nosso primeiro e principal convidado. Glória a Deus. Ele está aqui. O casamento, ele é tão importante que quando Jesus começou o seu ministério, Jesus não começou o seu ministério no Gólgota. Ele também não começou o seu ministério lá no mar da Galileia. Ele também não começou o seu ministério no templo em Jerusalém. Aonde Jesus começou o seu ministério? Num casamento. O casamento é tão importante que a Bíblia fala que na eternidade haverá casamento. Glória a Deus. Não o casamento mais do Vitor com a Rebeca e da Rebeca com o Vitor, mas haverá um casamento de toda a igreja com Cristo. E Paulo diz que grande é este mistério, o casamento da igreja com Cristo. O casamento, ele é uma união espiritual, é uma união física, é também um compromisso que envolve toda a vida do casal. É muito interessante que o casamento, ele é tão importante, tão sagrado, que ele ilustra a relação de Deus com o seu povo. Da mesma forma que o Vitor vai cuidar da Rebeca e a Rebeca vai zelar pelo Vitor, Deus cuida do seu povo. Amém. E o povo de Deus cuida do nome de Deus, honra o nome de Deus e reconhece o nome de Deus. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo 31 e 32, Paulo vai dizer: grande é este mistério, o mistério do casamento entre os homens, que reflete o mistério da igreja casando com Cristo. E o escritor aos Hebreus vai falar que venerado entre todos os institutos é o matrimônio. Deus valoriza várias coisas, mas tem uma coisa que Deus dá o maior valor. E o que é que Deus dá o maior valor? É o casamento. Glória a Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz, venerado entre todos é o matrimônio. O matrimônio deve estar por nós também em alta conta, em elevada estima. Nós devemos colocar o casamento nas prateleiras superiores dos nossos valores, nas prioridades primeiras da nossa vida, de fato e de verdade. Vocês estão acertando, vocês estão cumprindo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês. Vai abençoar esta união, vai abençoar esta família. Deus há de mandar prole para esta casa em nome de Jesus, e vocês vão ver a bênção de Deus sobre vocês. Agora, o casamento não é uma aliança apenas sagrada. O casamento também é uma aliança de amor. É muito interessante que no amor de Salomão por Sulamita, temos aspectos do amor que deve ser nutrido no casamento. Em primeiro lugar, o amor que deve ser nutrido aqui, Vitor e Rebeca, é um amor recíproco e exclusivo. Olha o que diz Cantares 2,16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. O amor entre Salomão e a Sulamita era um amor cuidadoso, recíproco e também exclusivo. E o amor que deve haver entre o Vitor e a Rebeca é também esse amor recíproco e também esse amor exclusivo. Quando a gente faz uma escolha, a gente fecha todas as outras portas. E que esta exclusividade permaneça em nome do Senhor Jesus. E que a gente esteja aqui daqui a alguns anos celebrando as bodas de prata e também as bodas de ouro. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Agora, o casamento, ele tem um outro tipo de amor, não apenas o recíproco e também exclusivo, mas o amor que cuida e valoriza mutuamente. Você, Vitor, eu tenho certeza, vai cuidar da Rebeca.
e você deve empenhar todos os seus esforços para cuidar dela. E você, Rebeca, vai cuidar do Vitor, e você deve empenhar todos os seus esforços para cuidar dele também. Porque o amor que deve permear o casamento é um amor que cuida e que valoriza o outro. Salomão, ele cuidava da Sulamita e a Sulamita cuidava dele. E é interessante que o Boaz cuidava de Ruth e Ruth cuidava dele. É interessante que Cristo cuida da igreja e a igreja zela pelo bom nome, pela dignidade, pela honra de Cristo. De modo que o casamento apresenta esse amor de cuidado. Olha o que diz Cantares 4, versículos 9 e 10. Elevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Quão delicioso é o teu amor, minha irmã, minha esposa. Muito melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que todas as especiarias. O Salomão expressa uma profunda admiração, um profundo respeito pela sua amada. Que você sempre tenha um olhar de admiração, que você sempre tenha um olhar de admiração pelo Vitor. Eu vou dizer uma coisa para vocês: com o passar dos anos, os defeitos aparecerão, os maus hábitos e os maus costumes se manifestarão, mas se vocês desfocarem dos defeitos e focarem nas qualidades, ninguém e nada vai destruir a união de vocês. Defeitos nós temos muitos, pessoas para criticar temos aos milhares, mas Deus coloca uma pessoa do nosso lado para ver as nossas qualidades, para valorizar essas qualidades e para cuidar de nós. E Deus colocou. Agora, o amor que também deve permear o casamento é um amor fiel, que mantém uma fidelidade. É muito interessante o texto de Provérbios 5, 18, que ele fala: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Vocês estão casando muito novinhos, né? E vocês terão esses amores da mocidade sempre. E vocês precisam se alegrar e curtir a vida e aproveitar a vida, nutrindo com fidelidade esse amor. A fidelidade é uma base muito importante sobre a qual o casamento deve ser construído. A fidelidade envolve compromisso com a pessoa, envolve cuidado com a pessoa, envolve permanecer com a pessoa, envolve fechar os olhares e os ouvidos para todo tipo de provocação, concentrado numa só pessoa. Que Deus fortaleça os vínculos de fidelidade de vocês e que vocês daqui a muitos anos possam lembrar de hoje e dizer assim: eu continuo com o amor da minha mocidade. Porque esse é um amor que Deus quer que comece sendo manifestado hoje e não termine jamais, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, o amor que deve permear o casamento é um amor que enfrenta os desafios juntos. Esse amor é um amor que supera as dificuldades. Olha o que diz Cantares, aliás, Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro vem e faz o quê? Levanta. Então é muito importante que vocês enfrentem os percalços juntos. Virão percalços, virão lutas, virão dificuldades, mas não deixem as lutas superarem o amor. Não deixem a luta ou as lutas superarem o respeito, a amizade, a fidelidade e o compromisso que vocês têm. A vida não é feita só de dias festivos, a vida não é feita só de dias cantantes, a vida não é feita só de mar de rosas. Existem espinhos também nessa caminhada, existem dificuldades. Não pensem vocês que vocês serão poupados pela vida. A vida é cruel, a vida ela é causticante, a vida nos testa e vocês certamente em algum momento também serão
testados, serão também submetidos ao rigor da vida. E quando vocês estiverem atravessando os mais densos dilemas, se lembrem que vocês não estão sozinhos. Na esfera horizontal, vocês têm um ao outro. E na esfera vertical, vocês têm a mão poderosa de Deus. Que vai cuidar de vocês e vai zelar por vocês. O amor que deve permear o casamento também é um amor que supera as crises e as dificuldades juntos em nome de Jesus. E por fim, o casamento é uma aliança. Não apenas uma aliança sagrada. Não apenas uma aliança de amor. Mas o casamento é uma aliança de serviço. Quem casa, quer casa. E quem casa, quer serviço. Não quer dar trabalho, mas quer ter trabalho. Esta é a regra do casamento. O casamento tem a ver com serviço. O marido deve servir a esposa com o seu sacrifício próprio. Como diz Efésios 5, 25, maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. E olha, você é bom conhecedor de Bíblia, você é pregador, está escrito aqui, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor no casamento, ele deve ser esse amor servil, esse amor disponível, esse amor sacrificial, esse amor que se assemelha ao amor de Cristo. O marido deve servir sempre se sacrificando pela esposa. E a esposa deve servir com a submissão ao marido. Porque é bíblico também que a mulher, ela seja submissa ao marido, não por força, mas por gratidão, não por obrigação, mas por obediência à palavra, não por temor, mas pelo poder do Espírito, para que seja exemplo daquilo que diz Efésios 5:24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, vós mulheres também sejam sujeitas aos vossos maridos. Não uma sujeição escravagista, né? Mas uma sujeição em amor, uma sujeição em respeito, uma sujeição em mutualidade. Quando a mulher se sujeita ao marido em reciprocidade ao amor e o marido ama de forma sacrificial, nada e nem ninguém abala esta união. Aleluia. Agora também deve servir a família. Como? Vocês estão construindo uma família. E hoje vocês devem fazer um compromisso aqui, diante de Deus, diante das autoridades eclesiásticas e diante de todas as testemunhas. Vocês devem assumir um compromisso de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Construa esse relacionamento servindo a Deus, colocando Jesus à frente. Lembrando do que diz o Salmo 127, é Deus que edifica a casa. Porque se Deus não edificar, em vão trabalham os edificadores. E se a bênção de Deus, que já está com vocês, permanecer com vocês, nada vai abalar esta união. E por fim, vocês devem servir sujeitando-se uns aos outros. Ou seja, a Bíblia fala de uma sujeição da mulher, Vitor. Aí a gente diz assim, não, então a mulher tem que ser submissa a mim, tá tudo bem. Mas você tem que continuar lendo o texto. E o texto vai dizer em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. Então, quando o marido, ele recua, ele cresce. Quando a mulher recua, ela cresce. Todo carro bom tem marcha ré, já disse alguém, não é verdade? E a mente boa também tem marcha ré. A gente tem que saber pedir desculpas, a gente tem que saber perdoar, e esse perdão é que vai sustentar o relacionamento. Não pense você que o que nunca te irritou até hoje não vai te irritar. Em algum momento ele te irritará. Não pense que o que nunca te irritou não te irritará. Em algum momento vai acontecer, mas que vocês sejam sujeitos uns aos outros, né? Ou um ao outro, como diz a palavra, no temor de Deus, e perdoando mutuamente. Que o perdão de Deus, que o perdão é derramado por Cristo em vocês, seja manifestado também no perdão de vocês, nas horas de lutas. Eu sei que às vezes um fica
meio bicudo para um lado, o outro fica meio bicudo para o outro, mas tem que ter alguém que toma a iniciativa e vai lá e diz: ô meu amor, não é bem assim, né? Vamos conversar. Vamos conversar. E se houver isso, eu tenho certeza que vocês vão se perdoar. Outra coisa, cultivem a alegria no lar de vocês. A alegria, a Bíblia diz assim: desfruta a vida ou se alegre na vida com a mulher da sua mocidade. O nosso lar tem que ser um lar de alegria, um lar de contentamento, um lar de realização, um lar de felicidade. É interessante que quando a gente está lendo o livro de Cantares, nós vamos vendo sempre a Sulamita elogiar o Salomão, porque o Salomão lhe traz alegria. E o Salomão elogia a Sulamita porque ela lhe faz também rir. Então que vocês tenham um ambiente lá agradável, um ambiente de felicidade, um ambiente de brincadeira, um ambiente de harmonia, um ambiente de sorrisos, um ambiente de alegria. E quando faltar a alegria provocada pelas boas atitudes, lembrem-se, o Senhor é a alegria nossa. Glória a Deus. E o Senhor vai ser alegria no lar, porque tem dia que a coisa está tão complicada, que aí a gente diz: eu não tenho alegria para semear nessa casa, mas o Senhor vem e derrama do alto uma alegria sobre nós. Por isso nós precisamos ter a boa mão de Deus. Eu sei que vocês têm. E por fim, sirvam-se também, não apenas perdoando, produzindo alegria, mas sirvam-se também nutrindo a amizade. Aliás, hoje é dia 20 de julho e dizem que hoje é o Dia Internacional da Amizade. Você que está me ouvindo aí, vocês que estão sentados aí, você poderia cumprimentar essa pessoa que está do seu lado aí e falar assim: obrigado pela sua amizade? Você poderia mesmo? Hoje é dia dos amigos, né? Hoje é dia da amizade, hoje é dia do amigo. E é bom ter amigo. A palavra de Deus diz assim que quem tem amigo pode congratular-se. Vocês têm amigos, dá uma olhada ali, ó. Olha o tanto de amigos aí, ó, que vocês têm, ó. Amigos de vocês, maravilhosos, né? Amigos queridos que estão aqui, sabe? Querendo abençoar vocês e desejar que Deus estenda as suas boas mãos sobre vocês. E aqui está só uma representação, vocês têm outros grandes amigos que o Senhor vai usar na caminhada. Então nutra, em nome de Jesus, né, essa boa amizade um com o outro. Qual é a melhor amiga do homem? A sua esposa. E qual o melhor amigo da mulher? Seu esposo. Esse é o princípio, né? A gente precisa ter esse princípio da reciprocidade, da cumplicidade, da amizade. O Aristóteles dizia que o que é a amizade? Ele dizia: é uma alma só dividida em dois corpos. A Bíblia não fala assim, mas a Bíblia diz que ama em todo tempo. E nas aflições surge quem? Surge o amigo. Entende? Que vocês fortaleçam essa amizade de vocês, esse carinho de vocês. E se vocês fizerem assim, a bênção de Deus estará sobre vocês. O casamento é uma aliança sagrada. O casamento é uma aliança de amor. E o casamento é uma aliança de serviço.